Deus nos mostrou o quanto nos ama. Quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder e riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Senhor Jesus, não nos deixes esquecer os sofrimentos e a aflição de espírito que suportaste por nossa salvação. Dá-nos uma visão real de tudo o que sofreste por nossa causa, na tua traição e angústia solitária, no julgamento injusto, no escárnio e flagelamento e na tortura horrenda até a morte na cruz. Assim como tu te entregaste completamente por nós, faze com que nos entreguemos sem reserva a ti, ó Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Amém.
Senhor, abre nosso coração e mente pelo poder do Teu Espírito Santo, para que ao ouvir a palavra e pregação da cruz, possamos receber e viver o que nos falas hoje. Por Cristo oramos. Amém. O Senhor Deus diz: tudo o que o meu servo fizer dará certo. Ele será louvado e receberá muitas homenagens. Muitos ficaram horrorizados quando o ouviram, pois ele estava tão desfigurado que nem parecia um ser humano. Mas agora muitos povos ficarão admirados quando ouvirem, e muitos reis não saberão o que dizer, pois verão coisas de que ninguém havia falado, entenderão aquilo que nunca tinham ouvido. O povo diz: quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo. Foi sepultado ao lado de criminosos, foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor Deus diz: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados, e por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz. Por causa da sua dedicação, ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem, e assim os pecados deles serão perdoados. Por isso eu lhe darei um lugar de honra. Ele receberá sua recompensa junto com os grandes e os poderosos. Pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que ficas tão longe? Por que não escutas quando grito pedindo socorro? Meu Deus, durante o dia eu te chamo, mas tu não respondes. Eu te chamo de noite, mas não consigo descansar. Tu, porém, és santo, e sentado no teu trono recebes os louvores do povo de Israel. Os nossos antepassados puseram a sua confiança em ti. Eles confiaram em ti e tu os salvaste. Eles te pediram ajuda e escaparam do perigo. Confiaram em ti e não ficaram desiludidos. Eu não sou mais um ser humano, sou um verme. Todos zombam de mim e me desprezam.
Todos os que me veem caçoam de mim, mostrando a língua e balançando a cabeça. Eles dizem: você confiou em Deus, o Senhor, então por que Ele não o salva? Se Ele gosta de você, por que não o ajuda? No entanto, ó Deus, Tu me trouxeste ao mundo quando nasci, e quando eu era uma criancinha, Tu me guardaste. Desde o meu nascimento, fui entregue aos Teus cuidados. Desde que nasci, Tu tens sido o meu Deus. Não te afastes de mim, pois o sofrimento está perto, e não há ninguém para me ajudar. Como touros, muitos inimigos me cercam. Todos eles estão em volta de mim, como fortes touros da terra de Bazã. Como leões abrem a boca, rugem e se atiram contra mim. Já não tenho mais forças. Sou como água derramada no chão. Todos os meus ossos estão fora do lugar. O meu coração é como cera derretida. A minha garganta está seca como o pó, e a minha língua gruda no céu da boca. Tu me deixaste como morto no chão. Um bando de marginais está me cercando. Eles avançam contra mim como cachorros e rasgam as minhas mãos e os meus pés. Todos os meus ossos podem ser contados. Os meus inimigos me olham e gostam do que veem. Eles repartem entre si as minhas roupas e fazem sorteio da minha túnica. Ó Senhor Deus, não te afastes de mim. Vem depressa me socorrer. Salva-me da espada. Não deixes que esses cachorros me matem. Livra-me desses leões. Não consigo me defender desses touros selvagens. Montaña bella
Portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Durante a sua vida aqui na terra, Cristo em voz alta e com lágrimas fez orações e súplicas a Deus que o podia salvar da morte. E as suas orações foram atendidas porque ele era dedicado a Deus. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu, por meio dos seus sofrimentos, a ser obediente. E depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Depois de fazer essa oração, Jesus saiu com os discípulos e foi para o outro lado do riacho de Cedron. Havia ali um jardim, onde Jesus entrou com eles. Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus tinha se reunido muitas vezes ali com os discípulos. Então Judas foi ao jardim com um grupo de soldados e alguns guardas do templo mandados pelos chefes dos sacerdotes e pelos fariseus. Eles estavam armados e levavam lanternas e tochas. Jesus sabia de tudo o que lhe ia acontecer. Por isso caminhou na direção deles e perguntou: quem é que vocês estão procurando? Jesus de Nazaré, responderam. Sou eu, disse Jesus. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram no chão. Jesus perguntou outra vez: quem é que vocês estão procurando? Jesus de Nazaré, tornaram a responder. Jesus disse: já afirmei que sou eu. Se é a mim que vocês procuram, então deixem que estes outros vão embora. Jesus disse isso para que se cumprisse o que ele tinha dito antes: Pai, de todos aqueles que me deste, nenhum se perdeu. Aí Simão Pedro tirou a espada, atacou um empregado do grande sacerdote e cortou a orelha direita dele. O nome do empregado era Malco, mas Jesus disse a Pedro: guarde a sua espada. Por acaso você pensa que eu não vou beber o cálice de sofrimento que o Pai me deu? Jesus saiu carregando ele mesmo a cruz para um lugar chamado Calvário. Em hebraico o nome desse lugar é Gólgota. Ali os soldados pregaram Jesus na cruz e crucificaram também outros 2 homens, um de cada lado dele. Pilatos mandou escrever um letreiro e colocá-lo na parte de cima da cruz. Nesse letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitas pessoas leram o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. Então os chefes dos sacerdotes disseram a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, escreva: este homem disse, eu sou o Rei dos Judeus. O que escrevi, escrevi, respondeu Pilatos. Depois que os soldados crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma para cada um. Mas a túnica era sem costura, toda tecida numa só peça de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros: não vamos rasgar a túnica, vamos tirar a sorte para ver quem fica com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem: repartiram entre si as minhas roupas e fizeram sorteio da minha túnica. E foi isso que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estavam a sua mãe e a irmã dela, e Maria, a esposa de Clopas, e também Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava, disse a ela: este é o seu filho. Em seguida, disse a ele: esta é a sua mãe. E esse discípulo levou a mãe de Jesus
para morar dali em diante na casa dele. O nosso culto de hoje tem um caráter diferente dos cultos habituais da igreja, porque hoje nós celebramos a morte de Jesus Cristo na cruz em nosso lugar. E eu gostaria que os irmãos olhassem para os textos e os hinos que nós cantamos neste culto. E quero destacar algumas ideias importantes para a nossa reflexão. Começamos com a ideia, lá no início do nosso culto, dizendo que Deus demonstrou o seu amor por nós quando ainda éramos pecadores e, portanto, quando não merecíamos e continuamos não merecendo. Essa é uma realidade que nós precisamos compreender do amor de Deus e principalmente entender que o seu amor vai muito além de todo tipo de amor que nós conhecemos e reconhecemos na nossa prática e no nosso convívio diário. Quem de nós seria capaz de dar um filho para alguém que despreza a nossa vida, não nos dá valor, para alguém que não reconhece o nosso amor? Mas foi exatamente isso que Jesus veio fazer, revelar o amor de Deus quando nós ainda não merecíamos.
Por isso nós cantamos: amaste a mim, Senhor, ainda cintilante, não irrompera a luz ao mando do Criador, que grande amor demonstraste por nós. Outra ideia importante que nós precisamos meditar no dia de hoje é que Jesus sofreu muito com um julgamento absolutamente injusto. Jesus não pecou contra Deus, Jesus estava sem nenhuma culpa diante de Deus, mas ele foi julgado de maneira injusta, foi condenado com acusações absolutamente falsas de que ele ia derrubar o templo e que por conta disso ele era um subversivo ou coisa do tipo, e de que ele tinha dito que era filho de Deus, o que a lei não proibia, e portanto nós temos um julgamento falso, injusto, e Jesus sofre a condenação com esse tipo de julgamento. Nós cantamos hoje: conta-me a velha história do grande Salvador, de Cristo e sua glória, de Cristo e seu amor. O Cristo que revela o amor de Deus, sofrendo com um julgamento injusto, um julgamento falso, um julgamento hipócrita e principalmente um julgamento que não reconhece o amor de Deus pela humanidade. Ainda nos textos que nós lemos no culto de hoje, nós encontramos Jesus como o Cordeiro de Deus, mas também como o sumo sacerdote. Ao mesmo tempo, Jesus é a oferta do sacrifício e é o ofertante. Jesus é apresentado no Apocalipse como o Cordeiro de Deus, como aquele que veio para ser sacrificado, mas também como aquele que vence a morte e, portanto, a ele é dada toda a glória, toda a honra, todo o poder. No texto de Hebreus, nós encontramos exatamente a afirmação de que Jesus era ao mesmo tempo o Cordeiro e o sumo sacerdote, a oferta e o ofertante. Cantamos juntos aqui hoje no nosso culto: amor que por amor desceste, amor que por amor morreste, ah, quanta dor não padeceste, minha alma vieste resgatar e meu amor ganhar. Jesus se oferta, faz a oferta e é Ele mesmo a oferta para resgate de todos nós. Nós somos, portanto, objeto do seu amor, objeto do perdão de Deus, e hoje nós precisamos refletir nessa verdade tão importante nesse dia em que celebramos sua morte e sua entrega em nosso lugar na cruz. E finalmente Jesus cumpre a profecia do servo sofredor. Lemos isso lá no capítulo 52 e 53 de Isaías. Jesus vem para ser aquele que assume o nosso lugar. E, portanto, é um sacrifício vicário, é um sacrifício substitutivo. Jesus cumpre a profecia que estava prevista daquele que sofreria em lugar de cada um de nós. Por isso nós vamos cantar daqui a pouco: por meus delitos expirou Jesus, a vida e luz. Ele o castigo meu levou na ensanguentada cruz. Hoje celebramos a morte de Jesus Cristo. O culto de hoje é o começo do culto que continuará no domingo pela manhã, quando celebraremos a vitória de Jesus sobre a morte. Hoje é momento de reflexão, é momento de pensarmos em como Deus nos amou, é momento de pensarmos em como Jesus sofreu um julgamento injusto, é momento de pensarmos em como Jesus foi ao mesmo tempo a oferta e o ofertante. É momento de pensarmos que Jesus cumpre a profecia assumindo o nosso lugar. Éramos nós que devíamos morrer por causa dos nossos pecados, mas Ele assumiu essa posição e nós fomos salvos por causa da sua morte. Que Deus possa abençoar a cada um dos irmãos e que possamos refletir em tão grande amor, que possamos refletir em tão grande bênção que foi a entrega de Jesus Cristo em nosso lugar naquela cruz.
Deus abençoe a todos. Expirou Jesus a vida e luz. Ele o castigo meu levou na ensanguentada cruz. Ó, faz-me forte em confessar a ti, Jesus Senhor. Ó, faz-me pronto a confiar em teu excelso amor. E eu hei de ter tão fraca voz que trema ao confessar a quem com morte tão atroz minha alma quis salvar. Ó, faz-me forte em confessar a ti, Jesus Senhor. Ó, faz-me pronto a confiar em teu excelso amor. Pois eu desejo aqui cantar tão grande Salvador. E quando for no céu morar, louvá-lo-ei melhor. Ó, faz-me forte em confessar a ti, Jesus Senhor. Ó, faz-me pronto a confiar em teu excelso amor. Amados irmãos e irmãs em Cristo, Deus enviou Jesus ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, e para que todos os que nele creem não continuem sob o poder do pecado e da morte, mas tenham a vida eterna. Oremos pela Igreja de Jesus Cristo, espalhada por toda a face da terra, pela sua unidade em testemunho e serviço, bem como por todos os seus membros, leigos e ministros. Oremos para que Deus a confirme na fé, faça-a crescer no amor e a conserve em paz. Oremos pelas nações e povos do mundo e pelas suas autoridades. Oremos pelas Nações Unidas. Oremos por todos os que servem o bem comum, para que com a ajuda de Deus possam buscar a justiça e a verdade e viverem em paz e harmonia. Oremos por todos os que sofrem, seja no corpo, seja na mente, por todos os que passam fome e os sem teto, pelas vítimas de catástrofes naturais, pelos oprimidos por razões sociais, econômicas ou políticas, pelos perseguidos em virtude de sua religião, pelos enfermos e enlutados, pelos prisioneiros de guerra e pelos encarcerados. Oremos para que Deus os conforte e alivie, concedendo-lhes o conhecimento de seu amor em Cristo. Oremos também para que Deus desperte em nós a vontade e a paciência de ministrar conforme as necessidades dos que sofrem. Oremos por todos os que não receberam o Evangelho de Cristo, por todos os que nunca ouviram a palavra de salvação, por todos os que perderam a fé, por todos os que se tornaram indiferentes ao amor de Cristo, devido às preocupações deste mundo
ou a ilusão das riquezas e dos prazeres. E não nos esqueçamos de orar também pelos inimigos da cruz de Cristo e os que perseguem seus discípulos, para que Deus abra seus corações à verdade e os leve à fé e obediência. Dediquemo-nos a Deus, pedindo-lhe a graça de uma vida santa, para que juntamente com os que já partiram desta vida, na paz de Cristo, possamos nós também entrar na alegria do nosso Senhor, recebendo a coroa da vida no dia da ressurreição final. Nas tuas mãos, Pai Todo-Poderoso, entregamos todos aqueles pelos quais temos orado, confiando na tua misericórdia, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Não vos comove isto a todos vós que passais pelo caminho? Atendei e vede se há dor como esta minha dor, que veio sobre mim, com que me entristeceu o Senhor no dia do furor da sua ira. Ó povo meu, ó igreja minha, no que vos tenho ofendido? Respondei-me, eu vos tirei do poder do pecado e da morte, e vos dei libertação pelo batismo da água e do Espírito. Vós, porém, preparastes a cruz para o vosso Salvador. Eu vos enviei o Espírito da verdade para vos guiar, e vós fechastes os corações ao Consolador. Eu orei para que todos sejam um no Pai e em mim, mas vós continuais a discutir e a promover divisões entre vós. Eu vos enviei ao mundo para produzir frutos, mas vós lançastes sortes sobre minha túnica e preparastes a cruz para vosso Salvador. Eu vim para vós como o menor entre vossos irmãos e irmãs. Eu tive fome e não me destes de comer. Eu tive sede e não me destes água a beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes. Nu e não me destes o que vestir. Doente e na prisão e não me visitastes. Todavia, vós preparastes a cruz para o vosso Salvador. Deus Santo, Santo e de todo o poder, Santo e imortal, tem misericórdia de nós.